A Liga da Justiça Internacional, ou como popularmente ficou conhecida no Brasil, a Liguinha, uma das equipes mais importantes e influentes na história da DC, e que foi fundamental após Crise nas Infinitas Terras. E hoje, em mais um vídeo da série de Auge e Queda, vamos descobrir toda a história da Liguinha, especialmente do auge quando ela surgiu, até a sua queda quando a Liga da Justiça virou uma outra coisa completamente diferente. Essa é a história da Liga da Justiça Internacional. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando aquele bate-like, o bate-comentário. Fazer esse tipo de vídeo com toda a pesquisa, a edição, realmente dá muito trabalho. E por isso o seu like e comentário ajudam demais aqui. Beleza, agora sim vamos falar do auge da queda da Liga da Justiça Internacional. Para a gente entender a história de como surgiu a Liga da Justiça Internacional, primeiro precisamos contextualizar um pouco o universo da DC ali no pós-crise. Após o reboot causado pela Crise nas Infinitas Terras, nós teríamos a primeira grande saga da DC, chamada Lendas, cujo intuito era exatamente explorar as consequências da saga anterior. Essa é uma história épica sobre o Darkseid colocando a humanidade contra os meta-humanos. Mas o principal não é isso. O que temos aqui é uma trama que estabelece o novo status quo dos heróis, incluindo a presença de personagens recém-ingressados na editora, como o Besouro Azul. No fim da história, o mundo, ainda desconfiado dos meta-humanos, se vê sem proteção. E é aí que surge a Liga da Justiça. Sugestão de nome, inclusive, dada pelo Besouro Azul. E atenção, essa não é a Liga da Justiça Internacional. Apenas Liga da Justiça, com até mesmo Superman na sua formação. E parecia aqui que no pós-crise, a gente teria uma formação tradicional da Liga da Justiça, com os grandes heróis. Mas não foi isso que acabou acontecendo. É nesse momento que a DC começa a publicar a HQ da Liga da Justiça. E a equipe criativa desse quadrinho, o Keith Giffen e também J.M. DeMatteis, eles tinham algumas ideias bem diferentes por que eles queriam fazer. E a primeira coisa que eles fizeram foi tirar o Liga da Justiça da América e deixar apenas Liga da Justiça. Só que esse nome de apenas Liga da Justiça durou apenas 7 edições. E a partir da 8ª, a HQ começou a ser chamada de Liga da Justiça Internacional. E é aqui que surge a icônica capa criada por Kevin Maguire. Vemos na capa Oberon, Senhor Milagre, Batman, Canário Negro, Doutora Luz, Besouro Azul, Caçador de Marte, Senhor Destino, Capitão Marvel e, claro, o queridinho dessa fase, Guy Gardner. Formação essa que, sem dúvida, se torna um dos grandes trunfos da equipe. É hilário ver a interação entre os membros, cada uma mais absurda e engraçada que a outra. Os heróis parecem não parar de brigar nem por um momento, com o destaque do Guy Gardner, que demonstra ser péssimo em trabalho de equipe, principalmente quando se trata de receber ordens do Batman. Contudo, as tramas das HQs não são vazias, já que além de classificação de super-herói, a Liga lida também com preocupações políticas e burocráticas, principalmente referente à sua relação com o público. E é nesse ponto que entra um dos personagens mais importantes dessa fase da Liga da Justiça, o Maxwell Lord. E tudo inicia quando uma reunião com vários heróis acontece. Antes que todo mundo chegue, Guy Gardner se prepara para se proclamar o manda-chuva da Liga. E claro que as coisas não saem como que o arrogante quer. Pouco a pouco os heróis vão chegando, e podemos ver um pouco de suas personalidades. Em destaque aqui para o americano Oberon, que é o empresário do Senhor Milagre. O Caçador de Marte é um dos mais sérios ao lembrar da antiga formação da Liga da Justiça e tudo o que eles perderam no passado. A primeira reunião termina em pancadaria até que o Batman aparece para pôr ordem na casa. Esse é o Batman que a gente conhece. Então, um grupo de terroristas toma conta da ONU. Por sorte, a Doutora Luz estava lá e aciona a Liga da Justiça. Ela havia sido convocada secretamente pelo Maxwell Lord. O Batman, então, despacha a equipe para combater os terroristas, que prometeram explodir a sede das Nações Unidas. Só que tem algo de estranho nesses terroristas. E o Batman percebe isso. Ele simplesmente deixa o terrorista falando sozinho e evacua o prédio. Depois ficamos sabendo que o terrorista se matou com um tiro na cabeça. E quem estava por trás de todo esse ataque era o próprio Maxwell Lord.
E não que o Maxwell Lord tinha intenções ruins por trás, mas na verdade ele estava fazendo tudo isso para criar um ambiente positivo para a Liga da Justiça. Ele já havia recrutado secretamente a Doutora Luz e armou esse ataque terrorista sem dar o dispositivo de explosão ao terrorista. Tudo perfeitamente calculado para a Liga ganhar mídia. E isso funciona, ou melhor, parcialmente, porque um programa de televisão do Jack Ryder começa a falar mal da equipe em rede nacional. O morcego então passa a investigar a Doutora Luz para entender como ela tinha o comunicador da Liga. E nenhum deles está ligado no que o Maxwell Lord está fazendo. Falando nele, em Washington, o homem está conversando com um gladiador dourado para entrar na equipe. Enquanto isso, uma base militar da Bialha é atacada por um grupo de supostos heróis, alegando que eles estão ali para destruir armas nucleares. Eles vieram de um outro planeta que fora destruído por armas nucleares. A Liga se envolve na operação e consegue impedir uma catástrofe, quando esses heróis tentam destruir as ogivas nucleares da Rússia. Quem também ajuda secretamente na operação é Maxwell Lord, que possui o contato direto com Gorbachev. Apesar da ajuda da Liga da Justiça, os heróis americanos são expulsos do território russo, e quando retornam para a América, se deparam com Maxwell Lord, na base ao lado do Gladiador Dourado. E claro que a Liga da Justiça não gosta nem um pouco disso e realiza uma reunião. Isso é, sem o Maxwell Lord, a Doutora Luz e o Gladiador. Só que acontece que o Michael sai pro lado de fora da base, onde vários jornalistas estão agrupados esperando alguma notícia da Liga. E como o Gladiador adora uma fama, ele concede uma entrevista. É quando a gangue Royal Flush ataca o santuário, que é a base da Liga. Gladiador luta contra todos, o que impressiona o Batman. Quando finalmente o as da gangue é derrotado, Batman entende que vale a pena recrutar o Gladiador. Ainda resta o problema do Maxwell. E é nesse momento que a Liga percebe que simplesmente Maxwell foi pra rua conceder uma entrevista e afirma que é o representante dessa nova Liga da Justiça. Mas a Liga, nesse momento, não pode se preocupar com isso porque surge um outro problema. O Guy Gardner quer ser líder da equipe, custe o que custar, e começa a discutir com o Batman. O Lanterna tira o seu anel e parte para cima do morcegão, que apenas responde com um soco bem dado na cara. O Guy fica desacordado por 3 edições, e quando volta, bate a cabeça nos computadores. E ao acordar, o Guy está com uma personalidade completamente diferente. Ele é amável e educado. E isso iria durar por várias edições. Caçador de Marte então vai conversar com Maxwell Lord, e o empresário revela os seus planos para a Liga operar aos cuidados da ONU, tendo uma espécie de licença internacional. Caçador não gosta muito dessa ideia, mas decide acreditar na boa fé do Maxwell, especialmente após os elogios do Oberon. Enquanto tudo isso acontece, uma ameaça do espaço surge. Um grande satélite dourado, que lembra a Estrela da Morte, dispara um raio direto nos oceanos da Terra. O computador da Liga emite um alerta, e os heróis vão para o espaço utilizando um foguete da Star Labs. Durante a missão, Batman sofre uma descarga elétrica fortíssima, mas não chega a morrer. É nisso que ele percebe que tem algo de errado. O restante da equipe consegue destruir e interromper o raio da morte. Tudo isso é televisionado ao redor do mundo, e agora todos clamam por uma Liga da Justiça. E depois de todo esse episódio, a ONU decide sim apoiar a equipe da Liga da Justiça. Mas com a condição que o Capitão Átomo e o Soviete Supremo sejam adicionados para representar as 2 superpotências globais. É nesse momento que o Capitão Marvel e o Senhor Destino saem da equipe. Também é decidido que o Caçador de Marte será o líder, e a Liga da Justiça Internacional é oficialmente apresentada na sede da ONU em Nova York. E a saída desses 2 heróis tem tudo a ver com o editorial da DC na época, justamente porque a DC não permitiu que esses heróis fossem utilizados na Liga, já que eles estavam tendo toda uma reformulação nas suas HQs próprias. Até mesmo os escritores dessas HQs não queriam compartilhar o personagem, e é por isso que os personagens saem tão rapidamente na equipe. E vocês vão perceber que isso é algo muito comum ao longo da run da Liga da Justiça Internacional. Membros entram, membros saem, e geralmente por motivos editoriais. E na própria história, os roteiristas ficam às vezes debochando disso. A Liga da Justiça passa a ser chamada de Liga da Justiça Internacional. E já de cara, a revista da Liga da Justiça Internacional
faria um mega sucesso nas vendas e nas críticas. Os leitores amavam voltar todo mês para saber qual seria a próxima aventura, e acima disso, o que os personagens aprontariam. Já na edição 8, a equipe cria 3 novas bases, e deixa o Santuário, que anos depois seria a base da Justiça Jovem. As novas sedes ficam em Nova York, Paris e Moscou. Essa edição aqui é histórica e mostra muito bem a dinâmica da equipe e como eles brigam e discutem ao mesmo tempo, sempre pelas coisas mais mundanas possíveis. E no caso dessa edição, por causa da mudança. E quase imediatamente depois da criação da Liga da Justiça Internacional, surge um novo evento chamado Millennium, que é quando aparecem caçadores cósmicos, ou Manhunters na Terra. Isso cria todo um atrito entre quem apoia os Manhunters e quem não apoia. Na Liga da Justiça Internacional, uma das grandes revelações é que o Soviete Supremo é um caçador cósmico. Ele era um impostor e não o verdadeiro. A Liga consegue destruí-lo graças ao Gladiador Dourado. Mesmo assim, essa traição deixa todo mundo em alerta sobre quem pode ser secretamente o caçador cósmico. E em Nova York, Maxwell Lord é baleado pela sua própria secretária, que era secretamente uma Manhunter. Contudo, logo na sequência, ela é atacada por uma espécie de braço robótico que ficava na sala do Max. E é aqui que a HQ vai fazendo esse build-up para um dos grandes mistérios da história, que é o segredo do Maxwell Lord, porque claramente ele está escondendo alguma coisa. O tempo todo ele fica conversando numa televisão, e nessa edição aparecem esses braços robóticos, deixando a entender que ele realmente está escondendo alguma coisa. Durante as primeiras edições, vemos Maxwell conversar com alguma coisa, uma espécie de computador. E isso deixa em aberto se ele realmente está do lado dos mocinhos. Até porque ele planejou tudo isso desde o início, o ataque na ONU e tudo mais. Durante a saga Millennium, Gladiador Dourado realiza uma coletiva para dizer que está do lado dos Manhunters e fica temporariamente fora da equipe. Mas depois, retorna e alega que o seu plano era de se infiltrar. A Liga Internacional não confia muito nisso e acha que o Gladiador só mudou de lado para ganhar mais dinheiro. Isso nos leva ao Gladiador fugir, mas depois ele é convencido pelo Caçador de Marte e os demais da equipe a ficar no presente e continuar na equipe. E é após a saga Millennium que a gente vai descobrir a origem do Maxwell Lord. Ele se recupera do tiro que levou e chama Caçador de Marte e Capitão Átomo para conversar sobre a expansão da equipe. Isso porque, em Millennium, o Superman e o Hal Jordan entraram temporariamente na equipe, e o Max esperava que isso fosse em definitivo, só que acabou não sendo. Ele queria heróis de verdade, e não bananas, como ele mesmo diz. Max explica que precisa de poder, porque há alguma coisa atrás dele, uma espécie de super vilão. Após o prédio literalmente atacar os heróis na sala do Max, a equipe decide dar uma chance para essa teoria maluca do Max. Eles seguem até a origem do sinal, até uma montanha, onde são atacados por um vilão robô chamado Constructor. Só que esse robô não é exatamente o que está perseguindo o Maxwell Lord, é uma outra coisa. Na verdade, é o seu mestre que enviou informações dessa montanha. Quando o Constructor retorna à base, a Liga o segue e se encontra com Metron, o novo deus de Nova Gênesis. Ali, de fato, é a base de um dos computadores do Metron. Só que acontece que um desses computadores havia sido infectado por uma espécie de vírus. Só que eles também não conseguem descobrir muita coisa, porque a unidade do computador está avariada, e eles não têm as respostas que queriam. O tal do vírus, na verdade, está em outro lugar. É nisso que vemos Maxwell no seu escritório todo detonado, e do teto cai o corpo da sua secretária que tentou matá-lo. O computador revela ao Max que teve que fazer isso, e ainda diz que o plano de usar os computadores do Metron falhou, e que precisa de algo maior, só que para tanto precisa do Max. A verdade é que o Maxwell Lord está sendo coagido por esse computador, e ele não sabe exatamente o que é isso. O computador tem um plano de substituir líderes mundiais por robôs, e isso irá alcançar uma suposta paz mundial. E o Max está mais confuso do que o leitor. E nesse momento, acontece o grande flashback do seu passado. E aqui é um daqueles momentos de pura lógica maluca dos quadrinhos. O Max estava praticando alpinismo com seu chefe. No fundo, ele queria matá-lo para roubar o seu cargo. Mas não conseguiu por um senso de justiça. Acontece um acidente, e Max se vê obrigado a ajudar o seu chefe, que caiu no fundo de uma caverna.
Ao descer lá, o empresário encontra um supercomputador chamado Kilgore, que estava pedindo ajuda. O mero encontro com esse computador muda a vida de Max, que se torna super bem sucedido. E em troca, o Max ajudava o computador em algumas tarefas. Assim, atuando junto com o computador, Max manipulou diversos eventos, como aquele ataque terrorista na ONU, para formar a Liga da Justiça. E agora, depois de tudo isso, ele se sente enojado por tudo que fez. Após refletir sobre tudo isso, Maxwell decide destruir o computador de uma vez por todas. Isso traz um grande problema. Era Kilgore quem mantinha Maxwell vivo, e ao destruí-lo, suas feridas por causa dos tiros daquela secretária se abrem e ele desmaia. A Liga da Justiça o encontra inconsciente e o leva para o hospital, onde ele se recupera, e é finalmente reconhecido pela equipe como um cara com boas intenções. E toda a história do Maxwell Lord sofreria muitos retcons ao longo da história da DC. Mas a base de tudo isso é que, no fundo, ele era um cara com boas intenções. Ele não era um vilão nem nada disso. E eu digo boas intenções no longo prazo, porque ele organizou o ataque terrorista à ONU, ajudou a criar o robô As lá da gangue Royal Flush, e ainda manipulou a narrativa global para ajudar a formar a equipe. Mas ele tinha boas intenções, tá? Foi nesse período também que a equipe tem a edição da nossa querida heroína brasileira, a Fogo, e a sua parceira, Gelo. Importante também dizer que nesse momento elas não se chamavam Fogo e Gelo, mas logo na sequência elas mudam de nome. As duas estavam na equipe chamada Guardiões do Globo, que tinha histórias backup no final da HQ da Liga. Elas decidem sair da equipe para ingressar na Liga Internacional. Essa dupla imediatamente capturou o coração dos fãs e até hoje elas são associadas a essa formação da equipe. E é agora que a gente tem um grande evento acontecendo na equipe. Mas não é uma mega saga nem nada, é um crossover com o Esquadrão Suicida, que havia sido criado há pouco tempo na DC. Liderado por Rick Flag, essa foi a primeira versão da equipe usando o conceito que hoje associamos a ela: um esquadrão suicida formado por vilões. Nesse caso, eles estavam numa missão não autorizada pela Amanda Waller para resgatar um agente do governo americano que foi capturado na União Soviética, enquanto que a Liga era enviada pelo presidente para impedi-los, antes que eles criassem uma enorme intriga política. Os dois grupos caem numa violenta luta, com foco no Batman caindo no X1 com o Rick Flag. Por fim, a Liga percebe que o homem era de fato inocente, e assim prometem usar sua influência para salvá-lo. Não com socos, mas com diálogo. Contudo, toda essa atrapalhada caiu como uma gota d'água para o Batman. Como o próprio Morcegão diz, ele estava cansado de agir como um babá para aquele grupo de idiotas. E assim ele abandona a equipe. Batman sendo Batman, né? O que antes era um grupo lado B com o Batman, agora é um grupo lado B sem o Batman. Só que assim, essa saída do Batman, ela nunca de fato se confirma. Porque o Batman é um daqueles personagens que entra e sai da Liga da Justiça Internacional. Ele diz que se demite, mas daí algumas edições depois ele aparece de novo. E ele fica nesse vai e vem de vez em quando aparecer na equipe ou não. Nas edições seguintes, as histórias se tornariam cada vez mais megalomaníacas. Um vilão chamado Mangakan, que coleta recursos naturais de planetas para vendê-los, chega até a Terra. Ele faz uma transmissão global solicitando que terráqueos vendam os recursos do mundo. E a Liga é solicitada a agir após uma longa discussão na ONU. E quem aparece para ajudar a Liga é o Lanterna Verde Gnord, um divertido personagem do planeta Gnut. E esse é um personagem até que um pouco importante na Liga Internacional, porque de vez em quando, em algumas edições, a gente via o que estava acontecendo na vida dele. A equipe se divide em dois grupos. O grupo com o Senhor Milagre acaba fracassando, e Scott é levado para o espaço, quando o Lord Mangakan se retira temporariamente. Isso força a equipe a organizar um grupo de resgate do Scott. E a Grande Barda, sua esposa, se envolve na missão para resgatar ele. Já o Batman retorna para a equipe após um pedido do Maxwell Lord, para uma outra missão envolvendo a Bialha, já que o ditador daquele país está escondendo alguma coisa grande. É revelado que o grande plano do imperador da Bialha é usar um daqueles heróis da outra dimensão que apareceu lá nas primeiras edições. Contudo, esse herói não está sob o seu comando, e sim da Rainha Bi. E o imperador da Bialha é morto, e a rainha
assume como uma nova governanta. E esse daqui eu acho que dá pra dizer que é um dos pontos altos da Liga da Justiça Internacional. Essa é uma história realmente muito única, tanto no jeito que a gente tem o desenvolvimento dos personagens, o jeito que eles conversam, que realmente puxa mais pra comédia, mas isso ajuda a desenvolver eles, dar mais camadas, quanto pela parte da própria trama principal, porque também tem esses comentários políticos da época. Na missão de Bialya, Batman se disfarça de Bruce Wayne, isso mesmo, e depois de Maxwell Lord. Durante a operação, Gladiador e Besouro são presos, e Batman precisa resgatá-los, antes que isso vire um escândalo político. Durante a fuga da prisão, os heróis recebem ajuda do Capitão Átomo, que estava indignado nos Estados Unidos que havia sido deixado de fora dessa operação. No final, a Rainha Abelha libera os heróis e permite que eles voltem aos Estados Unidos, porque nesse momento ela não quer se envolver em problemas diplomáticos. Acontece que o grande golpe da Bi realmente deu certo, e ela agora é adorada pelo povo da Bialya. E aqui a gente chega na edição número 18, que talvez seja a melhor edição até agora. Aqui, o grupo da Liga da Justiça, que estava no espaço tentando resgatar o Senhor Milagre, finalmente alcança a nave do Lorde Mangakan. O vilão está tentando chegar a Apocalipse para negociar o Senhor Milagre com Darkseid. Irritado com os heróis, ele contrata ninguém mais e ninguém menos que Lobo para atacá-los. O nosso anti-herói favorito imediatamente aceita o contrato para matar a Liga. Ele ataca a nave dos heróis e demonstra uma incrível capacidade de luta. Contudo, a Grande Barda abre um Boontube para levá-lo ao último lugar configurado na sua arma. E por obra do destino e uma grande conveniência por parte dos roteiristas, o Lobo é transportado para a Terra exatamente na embaixada da Liga da Justiça. Quando ele chega na Terra, dá de cara no Guy Gardner, que até essa edição ainda estava bonzinho por causa da pancada na cabeça. Mas essa nova pancada faz o reset do Guy, e ele volta a ser aquele chato de antes. Uma mega luta acontece em Nova York com o Lobo, e a luta aqui é interrompida depois que o Guy se acalma. E o Lobo comenta que vai ficar na Terra até toda a Liga se reunir, porque assim ele pode matar todo mundo de uma vez só. Ele é realmente muito prático, né? O Lobo se voluntaria para ser membro temporário da equipe, já que não tem mais nada do que fazer. Só que o Batman recusa. É aqui que a Liga tenta buscar uma expansão, já que a Canário Negro liga para informar que não vai mais fazer parte da equipe. Superman e Flash são convidados, mas ambos recusam o convite. Quem aceita é Gavião Negro e Mulher Gavião. Em Apocalipse, finalmente, Mangakan entrega o Senhor Milagre. O vilão quer trocar o Scott pela tecnologia do Boontube, algo que a Vovó Bondade não aceita. A negociação vai pro ralo quando a Vovó Bondade descobre que a Grande Barda está em Apocalipse. Eles prendem Lord Mangakan, que decide se vingar. É revelado aqui que o Khan é, na verdade, uma grande poeira roxa que usa o traje para ter um corpo. A Grande Barda abre um Boontube e chama todos os heróis da Liga para Apocalipse. E isso causa uma tremenda confusão, que até o Lobo se envolve. Lord Mangakan tenta roubar novamente o Senhor Milagre, mas falha porque está na sua forma de energia. O Tirano de Apocalipse não está nem um pouco afim de um conflito no seu planeta, e libera o Senhor Milagre para voltar para a Terra. Simples assim. Quanto ao Lord Mangakan, ele também desfaz o contrato do Lobo para matar a Liga, e tudo fica de boas. Então, acontece mais uma mega saga da DC, essa chamada Invasão. E essa saga ela acaba sendo muito importante para o Maxwell Lord. A trama começa quando diversas raças alienígenas se unem com um único objetivo: eliminar os meta-humanos da Terra. Nesse mega evento, podemos ver como que o grupo lida com uma guerra em escala global, enfrentando uma invasão, unindo forças com praticamente todos os heróis do universo. E eu adoro aqui como que o Gladiador fica na reserva observando monitores. Aliás, essa era uma piada recorrente nas HQs da Liga. Alguém tinha que ficar monitorando os computadores. E ninguém realmente gostava de fazer isso e sempre reclamava. Isso é até alguns anos depois, quando a Liga recruta o Leron, que era o robô do Lord Mangakan, e ele depois serve a Liga da Justiça. Mas isso é bem mais no futuro. Aqui, a Liga ainda agia como a Liga,
o que faz com que a interação entre personagens do crossover seja um belo destaque. Mas o ouro mesmo está em ver a equipe em momentos mais sérios, mostrando que a equipe conseguia sim ser mais do que personagens de comédia. Durante a invasão, a Liga enfrenta pela primeira vez o grupo de vilões chamados de Liga da Injustiça. Mas eles são vistos mais como uma piada aqui, e o Guy destrói a nave deles facilmente. E na edição 24, nós temos a primeira grande mudança da equipe. Com a conclusão da saga Invasão, a tensão entre o governo e os meta-humanos atinge um pico. Nessa saga, uma bomba genética é utilizada pelos vilões, e o Maxolord fica doente, o que prova que ele tem poderes meta-humanos. Algo que seria extremamente importante para o futuro do personagem, já que ele iria descobrir que pode controlar a mente das pessoas. O Oberon convida vários heróis para uma espécie de festa na sede de Nova York. O objetivo dele é recrutar novos membros, e o plano dá mais ou menos certo. Novos membros entram para a equipe e outros saem, como o Gavião Negro, que estava pé da vida aqui com uma equipe que brigava o tempo todo. Com os novos membros, Max revela a sua ideia de dividir a equipe. Assim, a Liga da Justiça iria virar duas equipes, a Liga da Justiça Europa e a Liga da Justiça América. A equipe da Liga da Justiça Europa era uma outra formação, e as histórias das duas HQs eram essenciais para você entender o que estava acontecendo no universo. Nesse vídeo, eu vou focar na Liga da Justiça da América, porque é basicamente a formação que era da HQ da Liga da Justiça Internacional, que é a formação que fica em Nova York. Contudo, tem algumas coisas importantes que acontecem na Liga Europa que eu vou contar aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Logo no início, o Besouro Azul entra em coma após levar uma surra da Amanda Waller. Ok, tecnicamente não é por causa da Amanda Waller, e sim por causa de um plano da Abelha Rainha. Mas não deixa de ser engraçado o Besouro Azul apanhar para Amanda Waller. Também é nesse momento que acontece a famigerada edição do encontro do Guy Gardner com a Gelo. E bem, a gente está falando da fase do Guy que os escritores não tinham medo do cancelamento, e ele realmente falava poucas e boas. Por exemplo, ele leva a Tora para uma sessão de filme adulto, na maior cara de pau. E claro que ela não gosta disso. E também é nesse momento que a gente vai ver o Maxwell usando seus poderes pela primeira vez. Ele usa o poder mental para convencer a caçadora a se juntar à equipe. E quem também retorna para a equipe é a Senhora Destino. Isso mesmo, Senhora. Porque naquele momento, quem estava em posse do Elmo de Nabu era a Linda Strauss. E é justamente aqui que a gente tem a virada para os anos 90. E quando acontece a grande queda da equipe. Gladiador Dourado deixa a equipe para entrar numa nova equipe chamada Conglomerado. E Kilowog entra no time como uma espécie de faz-tudo na embaixada. Na edição 52, uma luta do Guy com Ted Kord resulta numa grande discussão entre os membros. O Guy perde a compostura durante a luta e é demitido pelo Caçador de Marte. Furioso, Guy faz até a Gelo chorar e se retira. Contudo, algo inesperado acontece. Maxolord sofre um atentado e é baleado, novamente, se encontrando à beira da morte. E para a ONU, essa daqui é a gota d'água. E por conta de toda essa confusão que acontece quase que imediatamente, o Guy permanece na equipe. É anunciado pela ONU que a equipe será reestruturada e eles fazem isso sem nem comunicar os atuais membros. O embaixador Kurt Heimlich é nomeado para liderar essa mudança. Primeiro, ele retira o Capitão Átomo da equipe. O Caçador de Marte permanece, pelo seu histórico. O General Glória também. Já o Besouro Azul é demitido. A Fogo permanece numa página completamente estranha. Ela entra na sala e temos 3 painéis fora da sala, e depois ela sai comemorando um aumento. Já a Gelo é demitida. Quanto aos novos membros, somos introduzidos ao Demônio da Tasmânia e a Doutora Luz. Os membros que foram demitidos vão até Londres e se encontram com os membros da Liga Internacional. E lá eles descobrem uma ligação de que Max foi atingido por uma bala que tem ligações à Abelha Rainha, a soberana de Bealia. Assim, a equipe decide agir por baixo dos panos para descobrir o que está acontecendo. E essa operação secreta na Bealia causa um grande incidente político. Tanto é que o embaixador Heimlich é obrigado a convocar a Liga da América para deter a equipe clandestina da Liga Internacional com Besouro e Gelo. A equipe da Liga é acusada de matar
um membro da equipe dos Guardiões Globais, que é uma equipe que tem sede na Bialya, e que estava sendo controlada mentalmente pela Rainha Abelha. Obviamente não foi a Liga quem matou a sereia, e sim um vilão chamado Dr. Mist. Em paralelo a isso, descobrimos que a Rainha de Bialya não tem nada a ver com o atentado do Maxwell. Contudo, o confronto da Liga expõe um laboratório ilegal da Rainha, e isso prova que a Rainha Abelha estava realizando experiências para controlar mentalmente a população inteira. Isso a obriga a fugir de Bialya, mas, na hora da saída, ela é impedida por Suman Harjavich, o irmão de Human, o antigo ditador da Bialya que havia sido morto pela Rainha Abelha. Foi ele quem articulou tudo isso, justamente para recuperar o trono que pertence à sua família. Sem pensar duas vezes, ele mata a Rainha Abelha e assume o trono como o novo ditador do país. Além de tudo isso, é revelado que Heimlich estava trabalhando para a Abelha Rainha esse tempo todo. Um vídeo que comprova isso é exposto na mídia, e ele deixa de ser o líder da Liga da Justiça. E com isso chegamos na edição 56 da Liga da Justiça América, e é uma das mais importantes dessa fase. O Conselho de Segurança da ONU revoga a licença de herói do Caçador de Marte. Nas últimas edições, o Caçador estava reclamando muito da equipe e de como só começou a ter dor de cabeça quando assumiu a liderança. A Liga é oficialmente desfeita pela ONU e precisa sair da embaixada nas próximas 24 horas. Após uma longa noite refletindo sobre o que tinha que fazer, Caçador de Marte voa até o Santuário, a antiga base da Liga, e ele se reencontra com todos os outros membros, inclusive da Liga Europa. E eles decidem reformular a equipe, mas agora uma Liga da Justiça que não vai mais responder à ONU. E é também agora que o Maxwell Lord vai acordar do coma. Só que tem um grande plot twist nessa história. A Liga realiza uma grande festa para comemorar a sua volta. Contudo, quem acordou do coma foi um vilão chamado Pesadelo. Ele pegou o corpo do Max para conseguir reativar um grupo de vilões chamados de extremistas. Ao mesmo tempo que isso acontece, o vilão Déspero aparece em Nova York, querendo vingança pelas inúmeras derrotas por causa da Liga da Justiça. Durante o combate, a embaixada da Liga é destruída. E quem também se envolve na luta é o Lobo. Essa é uma batalha grandiosa, e até o Gladiador Dourado, com a equipe Conglomerado, aparece para ajudar. Após resolver o problema do Lobo, a equipe vai até uma ilha para deter o pesadelo que estava no corpo do Max. O vilão usou os poderes mentais para controlar um exército de nativos, e isso gera mais uma grande batalha, na qual o Caçador de Marte se rende ao perceber que não pode salvar os nativos. O pesadelo só é derrotado graças à Feiticeira Prateada, uma heroína da equipe da Liga da Justiça Europa. A Feiticeira morre nesse duelo mental, mas consegue aprisionar o Pesadelo, libertando o Maxwell do controle do vilão. E quando o Maxwell recupera o controle do seu corpo, ele realmente se sente muito mal por tudo o que aconteceu. Afinal, um membro da Liga da Justiça morreu indiretamente por culpa dele. A edição 60 da Liga da Justiça é a última edição escrita por J.M. DeMatteis e Keith Giffen. E com isso tivemos uma profunda mudança na equipe. O Caçador de Marte desiste e se afasta da equipe, mesmo entendendo que a Liga era sua família. Caçador se disfarça de humano e conversa com Maxwell, uma última vez pedindo que ele fique na Liga. Caçador admite que a primeira impressão que teve do Maxwell não foi boa, mas que depois de tanto tempo, ele agora o considera um de seus melhores amigos. Quanto ao Guy Gardner, ele acha que vai liderar essa nova fase da equipe. Nessa edição, temos um foco muito grande em despedidas e a interação dos membros da Liga da América com a da Europa. E o Caçador de Marte realmente sai da equipe, nessa bela página com 3 painéis e apenas um adeus. O Maxwell, no fim, é motivado pelo Caçador de Marte a reformular a Liga da Justiça. E essa aqui é a edição que a gente pode dizer que é o final da Liguinha. Com a saída do J.M. DeMatteis e do Keith Giffen, nunca mais foi a mesma coisa. Não que seja uma coisa melhor, uma coisa pior, mas é que quem assume a HQ é o Dan Jurgens. E ele faz uma HQ bem mais séria da Liga da Justiça. E todo o clima da Liguinha muda completamente. E isso não é culpa do Dan Jurgens, nem de ninguém,
porque era o que na época se pedia mais histórias sérias. E o Dan Jurgens acabou fazendo isso. Ainda assim, apesar do tom da série mudar, os membros da equipe ainda permaneciam ali, mesmo com as muitas mudanças que o Dan Jurgens acaba proporcionando. O Guy Gardner, de fato, não vira o líder que ele tanto queria ser. E temos até esse painel que faz uma referência àquele painel da primeira página da Liguinha. Quem acaba sendo líder é o Superman, já que ele entra na equipe. O Dan Jurgens também diminuiu a importância do Maxwell Lord. Ele, claro, continua aparecendo nas HQs, e até costura um novo acordo com as Nações Unidas para ter uma base da equipe em Nova York. Mas ele não é tão importante como antes. O próprio Superman fala para o Maxwell Lord que a Liga da Justiça não é dele, e que ela não vai se submeter à ONU, e nem a ninguém. Além disso, as HQs ganham um tom mais sério. A formação base dessa equipe é Superman, Gladiador Dourado, que deixa o conglomerado, Besouro Azul, Fogo, Gelo, Guy Gardner e os novos integrantes Bloodwind e Máxima. E apesar da saída dos roteiristas da Liga América, a DC continua publicando essas duas equipes da DC, a Liga Europa e a Liga América. Existe todo um plot twist nessa fase envolvendo a identidade do Bloodwind. Secretamente, ele é o Caçador de Marte, que estava sendo controlado mentalmente para se passar pelo Bloodwind. O verdadeiro Bloodwind estava preso dentro da gema, que fica em seu peito, e depois ele é libertado. Então, tecnicamente, o Caçador de Marte nunca realmente saiu da equipe. O que eu acho que é um grande movimento errado da DC, porque teve todo o adeus do Caçador de Marte e meio que não serve pra nada. Agora, pra quem tava lendo a HQ na época, não sabia de início que o Bloodwind era o Caçador de Marte. Ok, parecia que ele realmente tinha dado, mas no longo prazo, né, o Caçador de Marte nunca de fato saiu da equipe. Além disso, Guy Gardner deixa de ser o Lanterna Verde e passa a utilizar um anel amarelo. Logo na sequência, acontece a grande saga Morte do Superman. A Liga tenta enfrentar o Apocalipse sem o Superman e é derrotada. O evento traz consequências terríveis além da morte do Superman. A Fogo perde seus poderes e o Gladiador Dourado fica fora de combate quando seu uniforme é danificado. Isso leva a mais uma reformulação na equipe, na qual a Mulher Maravilha passa a ser a nova líder. E além dela, o Ray também entra para a Liga. E é nesse momento que a DC decide criar uma nova equipe da Liga da Justiça. A Liga da Justiça Força Tarefa. Essa equipe é formada pelo oficial Hannibal Martin e composta por Caçador de Marte, Flash Wally, Aquaman, Gypsy e outros membros que ficam alternando, como Asa Noturna. O que era para ser apenas uma missão acaba se tornando uma equipe fixa. O John decide focar nessa equipe e deixa a equipe principal. Depois disso, temos pequenas sagas envolvendo o Eclipso e muita confusão envolvendo o clone do Guy Gardner, o Joseph. O grande evento seguinte é o Crepúsculo Esmeralda, que é quando Hal Jordan se torna Parallax. O que a HQ da Liga da Justiça estava fazendo era criar o build-up para um outro grande vilão, um tal de Overmaster. E esse vilão finalmente aparece na saga Julgamento Final. A sua nave aterriza no Monte Everest. E as duas equipes da Liga, a da América e da Europa, possuem visões diferentes de como proceder. A equipe do Capitão Átomo parte para a ofensiva no Monte Everest e enfrenta os servos do Overmaster. Nessa luta, Gladiador perde o braço e só é salvo graças ao Ted Kord, que constrói um novo traje para mantê-lo vivo. Também é nessa saga que acontece a emblemática morte da Gelo, nas mãos do Overmaster. E essa morte ela vai trazer grandes consequências para o Guy Gardner e para Fogo. Mas também essa é uma morte na esteira da morte do Superman, e por causa de tantas mortes que vinham acontecendo em HQs, essa morte acabou sendo mais uma e não teve tanto o impacto que ela poderia ter. Hoje os fãs lamentam muito a morte da Tora naquele momento. O Overmaster é derrotado após o Amazing Man absorver seus poderes. Após Dia do Julgamento, acontece a mega saga Hora Zero. E é nesse momento que os escritores realmente perdem todas as ideias que tinham com o Maxwell Lord. É revelado que ele tem um tumor cerebral e morre, com direito a funeral e tudo. Contudo, é revelado que ele não morreu de verdade. E, na verdade, Kilgore assume o controle da consciência do Maxwell. Os caras realmente não sabem o que fazer com o Maxwell. A consciência do Maxwell é transportada para um robô extremis chamado Lord Havok. E aqui, de fato, Maxwell Lord se torna um vilão.
E todo esse papo do Maxwell Lord virar um ciborgue é um negócio que vai ser completamente descartado na DC. Mas é um negócio que aconteceu nesse momento, por isso que eu tô dizendo. Mas aqui vocês já percebem como que a Liguinha, ela está completamente mudada. O propósito do Maxwell Lord no início da Liguinha e o que ele se tornou nesse momento é outra coisa, é um outro personagem. A formação da Liga da Justiça tá diferente e a própria interação deles é completamente diferente. Após os eventos de Hora Zero, mais uma reformulação na equipe acontece. Vários membros deixam a Liga da Justiça, liderados pelo Capitão Átomo, para formar uma outra equipe chamada Extreme Justice. Quanto à Liga, Mulher Maravilha é a responsável pelas alterações, e Gavião Negro, Nuklon e Obsidian se juntam a ela, assim como outros que vão aparecer depois. Eles usam a própria nave do Overmaster como base. Essa fase dura realmente muito pouco, e culmina com a Liga trazendo a nave de volta para a Terra. Contudo, eu acho que é nesse momento que a gente pode dizer que a equipe da Liga da Justiça não tem mais nenhum traço da Liguinha. E esse é o último resquício da Liga da Justiça Internacional. No ano seguinte, a HQ da Liga da Justiça sofreria mais uma mudança e a gente teria a fase mais conceituada da equipe, que é quando a HQ se chama JLA e é escrita por Grant Morrison. Contudo, a gente vai deixar essa fase para um outro vídeo, porque tem muita história que dá para contar ali. Só que assim, apesar da Liga da Justiça mudar completamente, o legado da Liguinha continuou a ser visto na DC por muitos e muitos anos. Houve uma tentativa de trazer a formação da equipe de volta, com destaque para a minissérie Já Fomos a Liga da Justiça, onde Maxwell Lord reunia grande parte da galera antiga de volta. Contudo, agora ele não tinha mais direito ao nome da Liga da Justiça. Então, o grupo é obrigado a se chamar Super Buddies. Na trama, a equipe se mostra hilariamente patética, sendo incapaz de trabalhar com uma equipe decente. No mundo real, essa história acaba ganhando alguns prêmios, e é reconhecida por fãs como uma fase bem legal, embora tenha durado muito pouco. De todo jeito, aqui a gente já tá na metade dos anos 2000, e dá pra dizer que a Liguinha tá completamente morta. É um pedaço do passado, né, quando HQs eram mais leves. E agora, nos anos 2000, era tudo hiper mega sério. Também não ajudava muito a run de Grant Morrison, a LJA, ser um grande sucesso, né? Realmente ficava parecendo para os fãs da época que esse tom de comédia era uma coisa do passado. O problema disso tudo foi o custo para alguns personagens, e isso fica evidente na saga Crise Infinita. A saga Crise Infinita tem o seu começo quando o Besouro Azul investiga sozinho os Zomax, uma espécie de perigosos androides que são programados para matar heróis. No fim, o responsável por sua criação era o Maxwell Lord, que em um retcon gigante revela ser um super gênio do mal manipulador, que estava movendo os pauzinhos desde o começo, pronto para se tornar uma das grandes ameaças do universo da DC. E os dois têm um confronto violento, e finalmente, Maxwell Lord mata Ted Kord. Então não bastava a Liguinha ter ficado só no passado, digamos assim. Os personagens eles mudaram de tal jeito que fizeram algo que jamais iria acontecer no passado, que era o Maxwell Lord virar um vilão e matar um membro da sua própria antiga equipe. Explorando seus poderes ao máximo, Max se torna o principal vilão da história Projeto Omak, que segue de perto os acontecimentos da saga Crise Final, chegando a entrar na mente do Superman para controlá-lo em uma batalha contra a Mulher Maravilha. E a Diana sabe que a única forma de libertar o Clark é matando o Max. E de fato, ela faz isso. E durante a Crise Infinita, um outro membro clássico da Liguinha morre, que é o Dimitri, o Soviete Supremo, o que abala profundamente o Gladiador Dourado, que não aguenta mais ver os seus colegas de equipe morrerem, como a Gelo, Besouro Azul e agora o Dimitri. Todo esse período da DC acabou sendo histórico, sem dúvida, mas pelos bons e maus motivos, e especialmente pela caracterização de alguns personagens, como a Diana e o Maxwell Lord. Contudo, a morte do Maxwell Lord não seria definitiva, e alguns anos depois ele iria voltar, e também como vilão. Pois é, como consequência do fim da saga Noite Mais Densa, Maxwell Lord estava, mais uma vez, entre os vivos. O problema é que ninguém realmente lembrava que ele existiu. Acontece que Maxwell conseguiu apagar da memória a sua existência, com exceção de algumas pessoas, como o Gladiador Dourado, Capitão Átomo, Fogo e Gelo e o Besouro Azul, Jaime Reis.
E toda essa história é contada numa HQ chamada Liga da Justiça Geração Perdida. E essa história é meio que para ser uma continuação espiritual da Liga da Justiça Internacional. Porque a gente tem os mesmos membros, com exceção do Besouro Azul, o Jaime Reyes, né, que tá ali para substituir o Ted Kord, que havia morrido e não ressuscitou. E como essa é a grande última história dessa equipe antes do reboot dos 952, meio que acabou sendo a conclusão dessa equipe nessa continuidade. Pelo menos até aquele momento. É importante também dizer que os fãs não gostaram tanto dessas HQs, porque, ok, eles estão pegando os heróis da Liguinha, trazendo eles de volta, mas a escrita nunca foi realmente como do Keith Giffen e do J.M. DeMatteis. Mas enfim, logo em seguida acontece o reboot dos Novos 52. Com o polêmico reboot, a editora via a oportunidade perfeita de tentar relançar a equipe, utilizando o nome internacional, pela primeira vez desde os anos 80. Contudo, como muitos lançamentos dos Novos 52, a tentativa não deu certo. Mesmo tendo o Gladiador Dourado, a HQ foi cancelada após 13 edições. Porque semelhante à Liga da Justiça Internacional original, a gente tinha só o nome e alguns membros, mas o clima era completamente diferente. E antes ali eu tinha comentado que o Gerações Perdidas era uma espécie de conclusão espiritual da Liguinha, e isso é parcialmente verdade, durou por alguns anos, mas eu acho que a verdadeira conclusão espiritual da Liguinha aconteceu alguns anos depois, na HQ Alvo Humano. Aqui, Christopher Chance investiga a tentativa de assassinato de Lex Luthor, e os maiores suspeitos? A Liga da Justiça. A história se tornaria bem polêmica pela forma que adapta o Guy Gardner, o mostrando como um ex-namorado stalker da Gelo. Mesmo com certo ódio dos fãs, a HQ ganhou muitos prêmios, e foi muito elogiada por causa da sua arte. Cada edição é focada na investigação de um membro, dando foco e destaque para cada um, enquanto o mistério vai sendo resolvido. No final, a Gelo estava por trás de tudo. Ela queria se vingar de Lex Luthor por causa de sua morte pelo Overmaster. E aqui, basicamente, o Tom King fez o que ele gosta de fazer, tornar heróis em assassinos. Mesmo assim, a história tem um grande mistério, e vários personagens da Liga da Justiça Internacional. Também é importante dizer que essa HQ é Black Label e não é canônico, até porque isso iria estragar de uma vez por todas a personagem em Gelo. E até por isso que a recepção dessa HQ é bem divisória. Algumas pessoas gostam e outras nem tanto. A verdade é que muitos fãs queriam de fato uma continuação do clima da Liguinha, mas hoje em dia isso é praticamente impossível, especialmente porque o roteirista Keith Giffen já faleceu e o roteirista J.M. DeMatteis já tem uma idade muito avançada e provavelmente não iria retomar nenhum projeto parecido sem o seu grande amigo Keith Giffen. Olhando em retrospectiva, eu acho que sem dúvida o que mais chegou perto do clima do Liga da Justiça Internacional foi realmente a HQ Super Buddies. Uma pena que ela durou muito pouco. E bem, gente, é isso. Como a gente pode ver, o legado da Liguinha é enorme na DC. Até hoje a gente tem reproduções da capa da Liguinha. No universo do James Gunn, a Gangue da Justiça tem um clima muito parecido com a Liguinha. Contudo, aquele clima da HQ não conseguiu sobreviver às mudanças dos anos 90. E a gente viu aqui como que, principalmente depois da saída do Keith Giffen e do J.M. DeMatteis, a equipe foi se desmoronando até eventualmente a gente ter um resgate, né, de qualidade com a JLA de Grant Morrison. Como a dupla de roteiristas foi substituída por uma outra equipe e eles meio que continuaram a história, mas meio que mudaram tudo ao mesmo tempo, a gente nunca de fato teve uma conclusão daquela fase. O que é uma pena e faz a gente lamentar como que a própria indústria dos quadrinhos é, né? As coisas vão evoluindo, elas seguem, mas elas não podem ter um fim, e às vezes uma fase que é muito legal, que talvez fosse excelente ter um final, a gente não chega a ter esse final. Uma pena, mas é assim que as coisas acontecem. De qualquer jeito, o legado da Liguinha é gigante no universo da DC, e até hoje a gente vê as influências dessa história em vários projetos. Mas galera, esse foi o auge e a queda da Liguinha, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui outros auges e quedas que vocês gostariam de ver, e no mais, muito obrigado por ver o vídeo até o final. Eu fico por aqui, e vocês estão ligados, Tali DC. E esse foi o vídeo do auge da queda da Liguinha. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.